Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma noite, estamos aqui para adorar ao Senhor. Se você não teve oportunidade ainda, dê a paz do Senhor para esse irmão que está do seu lado aí, ou essa irmã. Dá um sorriso para ela ou para ele e diz: eu estou feliz que você está aqui essa noite cultuando comigo. Diga o quanto você está contente em poder cultuar essa noite com seu irmão. Que noite maravilhosa, irmão. Podemos estar aqui em comunhão, adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. Que privilégio que nós temos de estarmos aqui essa noite. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis, capítulo de número 8. E o verso 8. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 8 e o verso 8. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. A gente aguarda. Gênesis capítulo 8 e o verso de número 8. Enquanto você termina de achar, eu quero desde já agradecer ao Senhor, né? Por mais uma oportunidade. Eu sempre digo que é um privilégio, irmãos, poder estar na casa do Senhor, poder falar da sua palavra. Quero agradecer também ao nosso pastor, ao nosso bispo, por mais essa oportunidade. Amém? Gênesis capítulo 8, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Diga, uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. E ele esperou ainda mais 7 dias. E novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te louvar por mais uma noite estar em tua casa. E como já foi ministrado aos nossos corações, que a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia nos seguirá por todos os dias das nossas vidas. E que bom que a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Senhor, fala conosco, faz conforme a tua vontade, porque tu conheces os filhos que tem e sabes o que nós precisamos em nosso coração. Assim nós pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Os versículos que nós acabamos de ler vai narrar aquilo que Noé viveu com Deus. Acredito que boa parte dos irmãos já conhecem a história de Noé. Noé é aquele que construiu a arca, os animais foram para dentro da arca e o dilúvio veio. Quando muitos já não acreditavam, desde o princípio que Noé começou a construir a arca, as pessoas zombavam de Noé. Mas ele tinha um propósito. Então ele construiu a arca. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se fosse dar aqui um tema a essa mensagem,
eu colocaria um tema de aliança em geração, ou de geração em geração. Porque nós vamos entender e aprender um pouquinho mais, eu acredito que você já saiba, mas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre nós termos e convivermos em um relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, lá no verso 25, que todas as coisas que Deus criou foi de forma perfeita. E aí o próprio Moisés, quando escreve, ele narra que Deus, ao criar todas as coisas, ele diz: e viu Deus que tudo era bom. Todas as coisas estavam prontas. A terra estava pronta, já havia tido as separações das águas e da terra. Todas as coisas estavam preparadas. E ao concluir isso, Deus, ele desce e faz o homem, e por um propósito de se relacionar, de estar em comunhão. Diga: em comunhão. A Bíblia diz que depois de Deus criar Adão e Eva, Deus tinha um hábito de descer ao jardim e conversar com Adão, de se relacionar em comunhão e saber de Adão. Talvez Deus ia até lá e perguntava: Adão, como foi o seu dia? Porque pensa comigo, Deus havia criado Adão. Então Adão era como uma criança descobrindo todas as coisas. E qual pai não fica feliz, Asaf, ao ver o filho descobrir as coisas? E o pai quer participar, e o que Deus fazia era estar lá para participar de tudo que Adão estava vivendo. Porque quando Deus está fazendo o homem, a Bíblia diz que Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E um dia Deus me fez perceber que existem duas palavras aqui que se parecem, mas existem significados diferentes, que é imagem e semelhança. Imagem é aquilo que aparenta de fato. O Asaf tem a sua filhinha e a sua filhinha parece com o Asaf, é a imagem dele. A aparência física de você olhar e dizer: parece. O JP parece com a Ana Carla, é imagem. E o que seria semelhança? A semelhança é aquilo que tem no conviver, que você conquista ou ganha, adquire ao conviver com alguém. Quem aqui já teve ou tem um amigo que, por conviver demais, mesmo não parecendo fisicamente, as pessoas às vezes olham para você e dizem: você lembra fulano, porque você é semelhança, por quê? Convive com ele. Então você às vezes fala igual, age igual, anda igual. Minha prima esses dias esteve lá na imobiliária, eu não estava. E aí ela falou assim: nossa, o Felipe, seu amigo, parece com você, ele fala igual você, ele age igual você. Nós não parecemos fisicamente, mas se assemelha no que se trata de agir. Então quando Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não está falando apenas de aparência, mas Ele está falando daquilo que Ele tinha. E quem estava com Deus na construção de todas as coisas? Existia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Deus estava falando de relacionamento, Asaf, de semelhar a eles o que Ele tinha, que era comunhão. Todas as coisas que Deus fazia, Ele fazia em comunhão com o Filho e com o Espírito, amém? Então Deus estava falando dessa semelhança, de andar em comunhão. E aí quando nós vamos ler e acompanhar a história do homem, de Gênesis até Malaquias, nós vamos perceber que o propósito de Deus era se relacionar, ter comunhão com o homem. Era estar com Ele, era viver com Ele. Por isso que todos os dias Deus ia até o jardim para conviver com Adão. Esse era o propósito. Quando a gente lê o verso de número 8, e a Bíblia diz que Noé, depois de passar muitos dias e noites chovendo, a Bíblia diz que ele abre um compartimento da arca, pega uma pomba e solta ela. E ela voa, ela sai. Ao ler o texto parece que é algo simples e bobo, que talvez não tenha um sentido. Mas se trata do Deus Pai saindo por um propósito. A Bíblia, quando fala da arca, a gente aprende que a arca que está ali representada com aquele enorme navio, vamos colocar assim, representa aquilo que Deus faz, a arca-céu de proteção, de guardar.
Então Deus Pai, ele sai com um propósito. Qual o propósito? Se relacionar com o homem. Aquela primeira pomba que Noé solta e ela sai da arca, é Deus Pai indo em minha e sua direção para viver uma vida de relacionamento. Mas ao passar do tempo, a Bíblia vai dizer que Adão, ele cai. Ele peca contra Deus. Então essa aliança, ela vai se rompendo e o homem se afasta de Deus. Mas Deus continua com o mesmo plano de se relacionar, de ter comunhão com o homem. E nós vamos ver que de Gênesis até Malaquias, Deus vai trabalhando para que pudesse andar junto com o homem. Mas desde a queda de Adão, isso nunca mais foi possível. Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Davi, Deus tentou com Abraão, e todos esses homens foram grandes homens de Deus, mas todos eles falharam. E a gente vai ver que no Velho Testamento, Deus já não habitava mais entre os homens. Deus se manifestava. Deus, ele vinha, aparecia, agia de alguma forma, e ele retornava. Ele já não convivia com o homem. Ele vinha em uma manifestação. Deus vinha em alguns momentos, nós vamos ver acontecer com Saul, nós vamos ver acontecer com Davi, e com tantos homens que Deus vinha, se apoderava daquele homem, como com Sansão, usava ele, Asaf, e depois Deus se apartava. Porque desde a queda, Deus já não podia habitar com o homem. Então houve uma separação, e a Bíblia diz que ao passar do tempo, aquela pomba ela retorna. E foi o que aconteceu com Deus. De Gênesis a Malaquias, Deus tenta se relacionar, mas não ocorre como Deus gostaria. Então Deus retorna para a arca, mas com um propósito, e eu quero que você leia aí junto comigo. Deus, antes de retornar para a arca, antes de voltar, ele deixa algumas promessas. E eu quero ler com você essas promessas. Uma das primeiras que eu quero falar para você está em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Deus, ele tenta, não há essa possibilidade de habitar com o homem novamente, mas ele deixa uma promessa: virá alguém que vai reatar essa aliança. Deus, ele deixa uma promessa também no livro de Isaías 53, verso 5, que diz assim: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou paz caiu tudo sobre ele. E mediante suas feridas nós fomos curados. Deus, ele retorna ao céu porque não houve a possibilidade de habitar, porque o homem havia pecado. Mas ele deixa promessas de que isso seria restaurado. Aquela pombinha, o texto diz que ela volta para a arca, passa-se 7 dias, pastora, e após 7 dias a Bíblia diz que Noé ele volta, abre aquele compartimento e solta novamente aquela pombinha. E ela sai. E o texto diz que depois de um tempo, um período, ela retorna a Asaf. Mas ela não retorna sozinha. Isso é incrível demais. Eu quero que a gente leia novamente. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis 8. Gênesis 8. Verso 11 diz assim: ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado
da superfície da terra. Se a gente lê os versos anteriores, vai falar que quando ele sai a primeira vez, a pomba sai, o texto diz que ela não encontrou onde repousar os pés, porque as águas cobriam todas as coisas e não havia onde ela repousar. Então ela retorna. E que águas são essas? As águas que ali está falando sobre os nossos erros, as nossas transgressões. Por causa disso ela não achou lugar para repousar, e por isso ela retorna. Mas quando ela sai a segunda vez, ao entardecer, isso é incrível, porque a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz do Calvário, era dia, mas de repente tudo se fez noite, ao entardecer. Entende? E ao acontecer isso, a Bíblia diz que quando essa pombinha ela retorna, ela volta com uma folha de oliveira nova no seu bico. Eu quero ler algo com você. Romanos capítulo 11 e o verso 17 diz assim: e se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Essa folhinha que aquela pomba traz em seu bico representava alguém. Essa folhinha que aquela oliveira estava trazendo representava alguém. Representava eu e representava você. Ela estava dizendo que agora nós fomos adotados, nós fomos encontrados, nós fomos abraçados, amados por Jesus. Porque agora a Bíblia diz no texto, no verso 11, diz que as águas já haviam baixado. Jesus vem, Asaf, com um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Reatar essa aliança. E como ele reata? Perdoando, sarando, libertando, transformando. Ele baixa as águas para dizer: agora nós podemos nos relacionar novamente. Por qual propósito, David? Para que eu e você tenha acesso. Para que eu e você possa viver perto dele. Entende o que estava dizendo aqui no louvor e em Salmos? Que todos os dias da nossa vida a sua misericórdia nos alcançará. Por quê, David? Porque Deus não quer ver você longe, Ele quer ver você perto dele. E em todo tempo Deus vai trabalhar, Ele vai agir para nos possibilitar estar pertinho dEle, viver em relacionamento com Ele, em comunhão com Ele. Porque esse é o propósito, essa é a aliança de Deus conosco. Tudo parecia perdido, tudo parecia que não teria nenhuma possibilidade, mas Jesus surge nesse cenário. Jesus aparece com este propósito de nos perdoar, de sarar as nossas feridas. Porque, entenda, nós temos muitas vezes o hábito de achar que quando nós erramos, Asaf, Deus ele se afasta de nós. É assim que nós pensamos muitas vezes: eu errei, Deus se afastou de nós. Não. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito. E como ele vai te convencer do pecado se ele estiver longe? Isso não tem possibilidade. Então não é que Deus se afasta de você, é você que se recolhe da presença dele. Percebe que Deus, como sempre fazia, ele aparece no jardim, mas a Bíblia diz que o Adão ouve os passos de Deus e ele se esconde, e não Deus.
Deus foi ao encontro de Adão. Saca? Entende? Não importa o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu agora. O que o texto está dizendo é que Deus continua indo ao seu encontro. Deus continua indo em direção a você, porque qual é o propósito? Manter o contato contigo. Manter a comunhão, a aliança com você. Você pode se sentir distante, porque nós nos escondemos quando erramos, mas Ele continua indo em direção a nós. Então entenda, Deus Ele não se afasta de você. Deus Ele não se distancia de nós. Nós é que pensamos que isso ocorre e nos recolhemos. Mas Ele continua a caminhar em direção ao meu e ao seu coração. Porque esse é o propósito. Percebe que Deus, Ele vem e aparece no cenário e se apresenta para nós como um pai. E eu falo isso muitas vezes. Quase todas as vezes que eu tenho oportunidade eu acabo falando sobre isso. Porque Deus Ele aparece para nós, Tony, como um pai. E qual é o propósito? Se relacionar. Se você fizer uma pesquisa e for lá estudar, eu fiz isso. E você, por mais que a gente tenha a ideia de que o amor de mãe é algo incrível, é incomparável, mas para a formação de um ser humano, a paternidade é muito mais fundamental do que a maternidade. Por isso que Deus, quando Ele aparece, Ele se apresenta como um pai para nós. Para nos dar limite. Para nos mostrar o caminho. Para nos dar direção. Porque é o pai na cara que quando o filho está pensando em sair das 4 linhas, ele diz: ei, mexe aí não. É o pai que diz para o filho: ó, vai por aqui, porque esse é o melhor caminho. É o pai que quando o filho tropeça, ele pega na mão, levanta e fala: vamos lá, dá para ir. Então Deus vem e diz: eu sou o seu pai. Para que haja relacionamento. Comunhão de pai e de filho. Mas nós sofremos, infelizmente, com paternidade humana. Alguns de nós sofrem por conta disso. E quando conhecem a Jesus Cristo e ouvem dizer que Deus é Pai, tem dificuldade de se relacionar por traumas da ausência ou da má paternidade que teve. Então tem dificuldade de olhar para Deus e dizer: Deus é meu Pai. Sem você perceber, a gente faz isso. Então Deus diz: calma aí que eu vou resolver esse problema. Quando aquela pombinha volta com a oliveira no bico, Ele diz: agora eu estou enviando meu filho. E se ele é meu filho e vocês são meu filho, então ele é vosso. Se ele é meu filho, vocês são meu filho, ele é vosso irmão. Ah, o irmão, se eu tivesse um irmão assim igual a Zaf na escola, rapaz, eu já era meio encrenqueiro, mas com um cara desse tamanho de irmão, entende? Porque quando você tem um irmão, arruma um problema, o que você faz? Vou chamar meu irmão. Ou quando você menos espera, Zaf, ele aparece, ele, mexe com ele não, meu irmão. Eu fui jogar bola ontem, aí tinha um menino um pouquinho menor assim, Zaf, foi querer medir corpo com o outro jogou ele na grade. Aí no lance seguinte, chegou um outro negão lá e atropelou o outro. Ele falou assim: isso aí é pra tu não bater no meu irmão. Entende? Para que nós possamos nos relacionar com ele como irmão. Se eu tenho dificuldade com o pai, então Deus diz: agora eu sou seu irmão. Então nós vamos viver em comunhão. Esse é o propósito. Andar em comunhão com Ele. Agora eu sou teu irmão. O que vos falta? Talvez como o pai não flui. Então agora somos irmãos. E o que você precisar, eu estou aqui para te advogar. Eu falei esses dias, eu não sei quem estava comigo. Aí eu falei do Daniel, eu falei assim: não pode ser, o camarada já casou, vai ter filho. Eu ainda tenho que ficar cuidando desse cara. Ei, irmão, parece que não, mas é assim.
Quem é irmão mais velho? Tem irmão um pouco mais novo que você. Quando ele está por perto, parece que você fica pensando, tem que cuidar desse cara aqui, meu. Às vezes eu não gostava de sair, Tony, com ele, porque eu ficava pensando, se ele levar ele, eu tenho que ficar de olho nesse cara. Porque é o que o irmão mais velho faz. Entende isso? É o que Jesus fez por nós. Ele assumiu a culpa. Foi o que Isaías estava falando. Ele levou sobre ele aquilo que era para nós. Por quê? Porque ele olhou para mim e para você e falou, eu preciso cuidar do meu irmãozinho. Ele está dizendo, ei, eu quero andar contigo, irmão. E a Bíblia diz que quando ela volta, passa-se 7 dias. E então Noé pega a pomba e ele solta ela. E a Bíblia diz que ela não mais retorna. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava com seus discípulos. E ele estava falando daquilo que estava por vir. De que ele não ficaria mais entre eles. Então começa a surgir a preocupação. Imagina você ter Jesus, irmão, ao seu lado, e de repente ele, aquilo que você começou a pautar toda a sua expectativa, a sua fé, aqueles homens que andavam com Jesus, colocou toda a sua esperança nele. Então de repente aquele homem que era o alicerce deles fala assim, ó, então é o seguinte, eu vou embora, não vou ficar. Imagina Pedro falando, rapaz, eu não era ninguém, esse cara acreditou em mim, me trouxe para cá e ele não pode ir embora. Entende isso? Imaginem toda a expectativa que estava em Jesus, daqueles homens que andavam com ele, dizendo, eu não era nada, eu não acreditava em nada, mas ele me fez acreditar, e agora ele está dizendo que vai embora. Eles estavam com o coração aflito, desesperados por dentro, porque a Bíblia nos ensina que Jesus sabia o que se passava na mente daqueles que o cercavam. Mas aí Jesus vem e dá uma resposta antes mesmo de eles perguntarem. Fica calmo, porque vocês não ficarão órfãos. Não vos deixarei só, e enviarei outro. Quando você vai ver o que significa a palavra outro, ele está dizendo aquele que é igual. Jesus estava dizendo, você não vai ficar sozinho, mas eu não vou mandar qualquer um para cuidar de você. Vou mandar alguém que eu conheço. Então ele diz, eu vou ao Pai e rogarei a Ele para que lhe envie o Espírito Santo de Deus. Então quando aquela pombinha sai da arca e ela não volta mais, é Deus dizendo, vai lá Espírito, vai lá e habita entre eles. Porque agora Jesus já pagou um alto preço, para que não mais haja apenas uma manifestação do Espírito, mas haja um habitar do Espírito. Entende isso? Deus não vai vir apenas e fazer um mover na sua vida. Ele vem e vai dizer, eu quero morar com você, eu quero viver com você. E não onde vai ser a sua casa? No seu coração e no meu coração. Então ele vem, Tony, e ele nos mostra que ele é amigo. Isso é incrível demais. Como pai, como irmão, como um amigo. A Bíblia diz, irmã Carla, que na hora da angústia, um amigo se torna um irmão. E quem é que chora com a gente, Azaf? Quem é que entende as nossas lágrimas? Quem é que compreende o gemido do nosso coração? É o amigo. Porque tem pessoas que às vezes crescem, infelizmente, num lar, pastora, desordenado, e não existe um relacionar com o pai, com os irmãos, não tem com ninguém. E na rua ele encontra um amigo que ele se abre, que ele conta os segredos, que ele pede conselho. Então Deus olha, percebe o cenário e diz, então eu vou ser seu amigo, porque eu não quero te perder, eu quero ter você comigo. Ei, irmão, entenda, o que Deus faz é para que sejamos perto, para que nós tenhamos acesso. E Ele vem ser nosso amigo, e não um amigo distante, mas um amigo que mora. Um amigo que está perto, que nos convence, que nos dá direção, que nos dá conselho, que nos ouve, que chora por nós.
Para e pensa agora onde você estaria se não fosse esse amigo. Te encontrar lá onde você estava e te tirar de lá. Te encontrar talvez perdido, sem direção e dizer: eu te amo, eu quero te tirar daqui. Porque um amigo, Asaf, não tem hora, não tem lugar, não tem situação. O amigo de verdade, você pode estar lá caído no meio da rua, ele vai lá, vai te pegar e vai te levar para casa. É o que o Espírito Santo, o verdadeiro amigo, faz conosco. Tudo isso aqui é para que a gente entenda, irmão, que o que Deus quer de nós é um relacionamento. E Ele faz isso para que seja uma aliança de geração em geração. Para que seja assim com você, com seus filhos, com seus netos, bisnetos, e para que isso seja eterno. Deus não nos fez para viver distante. E para de vez em quando encontrar com Ele, irmão. Para que num domingo, às 8 da noite, eu vou lá te encontrar. Não. Deus quer que a gente venha aqui, mas que já venha com Ele. E quando sair daqui, saia conversando com Ele. Porque esse é o propósito. Ah, David, mas como eu faço isso? Como você quiser. Quais as palavras que eu uso aqui você tem no seu coração? O que Deus quer é que haja um relacionamento verdadeiro. Tá doendo? Fala que tá doendo mesmo. Tá difícil? Fala que tá difícil. Não tá conseguindo? Falar, ó, eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda. Porque um relacionamento verdadeiro é assim. Ah, mas Deus já sabe. Deus já sabe, irmão. Mas Ele sabe que eu e você precisa, entenda isso, precisa falar. Você percebe quando você vai no psicólogo? A nossa pastora não está aqui hoje, senão ela vai confirmar. Você vai no psicólogo, você senta lá, e o que você mais faz é falar. Às vezes o psicólogo não vai te dar opinião nenhuma, não vai te dar direção nenhuma. Não estou dizendo que não tenha validade, irmão. Pelo amor de Deus, na pastora pega nós, né? Mas o que eu quero que você entenda é que quando você chega lá, o que você mais faz é falar. Porque você precisa pôr para fora. Você precisa abrir o seu coração, se expor de fato. E o que Deus faz é: eu estou aqui para te ouvir. E Ele vai ter uma direção para você. Não é porque, mas Ele já sabe, mas Ele entende, sabe, conhece você, Ele nos fez. Então Ele sabe que nós precisamos expor. Então o que Ele espera é que nós escancaramos o nosso coração. Sejamos verdadeiros. Porque às vezes a gente fica querendo maquiar. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, irmãos. Quando você dobrar seu joelho, seja franco com Deus. Irmão, sabe que eu cheguei a fazer... Eu cresci numa igreja evangélica, irmãos. E por entender isso, irmã Ana Carla, eu vivi um momento que eu não estava na presença de Deus, estava afastado. Mas sabe o que eu falava para Deus, Tony? Eu falava assim, às vezes quando eu passava na porta da igreja: Deus, eu te agradeço. Mesmo que eu vá para o inferno, eu te agradeço. Porque não é uma responsabilidade ou culpa do Senhor. O Senhor está disponível, mas é eu que não vou lá. E mesmo assim eu era franco em falar: eu agradeço, porque eu sou um sem vergonha, eu estou aqui, podia estar lá, mas eu te agradeço. Davi errou muito mais que Saul, irmãos. Mas qual era a diferença? Ele se colocava diante de Deus e ele era verdadeiro. Ele era franco com Deus. Ele se humilhava diante de Deus. Ele não maquiava ou escondia atrás de alguma coisa ou algum cargo, qualquer coisa que seja. Não, Davi chegava diante de Deus e dizia: eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu não consigo. E por que isso? Porque é necessário dentro de um relacionamento. Entende? Tudo isso é para que nós possamos estar pertinho. Tudo para que nós possamos andar com Ele. O que eu quero no meu coração, o que eu sinto é que nós saímos daqui tendo isso ainda mais claro em nossos corações. Que não importa para onde você vá, Ele vai te cercar
para fazer você se apaixonar por Ele. Eu amo o louvor que diz assim: Ele queimou todos os outros amores, irmãos. Porque nós temos isso e criamos isso, mas Ele é tão apaixonante que Ele faz com que todos os outros amores não importem mais, mas só importe o amor dEle. Porque não importa o mais profundo abismo que nós estejamos, Ele vai até lá nos resgatar, nos amar. Porque Ele quer a gente perto. E um dia, conversando com uma jovem, falando sobre Jesus, Deus me fez entender algo que eu tenho compartilhado também. E eu sempre falei de relacionamento com Deus nesses 3 cenários, Bento: pai, irmão e amigo. Mas eu quero ler algo aqui com você. Nós já vamos encerrar. João 3, verso 29. João, capítulo 3. E o verso 29. Quero que você leia junto comigo. O que tem a noiva e o noivo? O amigo do noivo que lhe serve e o ouve. Alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Nós temos um amigo que em todo tempo está conosco, mas que não houvesse forma de nós escaparmos dos laços de amor, como diz o louvor. Deus, Ele encerra dizendo o seguinte: além de pai, além de irmão e além de amigo, agora eu quero vos tornar a minha noiva. Quantos casados aqui tem? Eu estou me preparando, vou chegar lá, irmão. Mas percebe que quando você é noivo, as mulheres vão entender ainda mais. O noivo faz de tudo, Ana Carla, para que a noiva esteja feliz. Lembra que eu falei de cuidar do irmão? Eu vou falar um negócio para vocês. O camarada foi casar, já, e quem tinha trabalho era eu. Eu fui umas 300 vezes para São Paulo. Cadê minha cunhada? Ah, não tem não, né? Ah, tá lá em cima com os teens. E era eu que tinha trabalho, mano, Ana Carla. A gente ia para São Paulo, Tony, ia naquele Brás, 25 de março. Uma vez foi comprar um negócio, nem lembro o nome do treco, era um negócio pequenininho assim, ó, de decoração. Ele, não, mas ela quer daquela cor. Eu falei, ô filho de Deus, leva esse aqui mesmo, ó. Ele, não, mas tem que ser aquele, porque é o que ela quer. Aí depois inventou um tal de cinzal, irmão. E pra achar esse trem, irmão? Eu falei, não, varão, isso é uma corda aí, pega essa corda aqui e leva essa mesmo. Mas ele queria agradar a noiva, entende? Ele queria cuidar dela, e quando chegasse o momento de encontrar com ela no altar, ela olhasse tudo que foi preparado para ela e estar feliz. Então Deus diz assim: além de eu ser seu amigo e estar por perto, eu vou te fazer minha noiva, porque eu vou preparar todas as coisas para você. Então, além de pai, de irmão, de amigo, ele é nosso noivo. E o que o noivo não faz, hein, Tony? Pela noiva. Entende, irmão? Então, quando você estiver num momento difícil, desesperado, entenda que de alguma forma, da forma que você se sentir mais confortável, chama por ele. Como amigo, como noivo, como um pai. Eu não sei, mas entenda, ele quer você pertinho. E não importa para onde você vá, ele vai estar lá,
porque Ele vos ama. Esse é o propósito. Relacionamento, semelhança. Pedro estava ali vendo Jesus sendo levado. As pessoas chegou em Pedro e disse: ei, você estava com ele, hein? Pedro: não. Ele falou: não, mas você anda igual ele, você se veste igual ele, você fala como ele, você é um dele. Aí ele fala: não, entende? Nós precisamos estar assim, irmãos, para que as pessoas olhem e dizem: ei, não sei, você tem alguma coisa assim. Fala: irmão, é Deus, é que Ele está fluindo, mas é Deus. Esse é o propósito, para que nós possamos ser como Ele é, porque Ele escolheu você e eu para morar em nós, para habitar em nós. Eu não sei como está teu coração, eu não sei como você está, mas eu sei de uma coisa: Ele quer andar coladinho com você, pertinho de você. Ele quer que você compartilhe com Ele os seus sonhos, os seus medos, os seus traumas, os seus planos. Esse é o propósito. Fica de pé junto comigo. Um amigo compartilha segredos. Um filho recebe do pai direção. Uma noiva tem os cuidados do noivo. E o propósito de Deus é compartilhar tudo isso com você. Da mesma forma que você compartilha segredos com Ele, Ele compartilha segredos com você. Da mesma forma que você apresenta projetos para Ele, Ele vai te apresentar projetos que Ele tem para você. É só isso, irmãos. Às vezes a gente fica desesperado, preocupado em fazer alguma coisa na igreja. Eu tenho que... Ei, calma. Entenda que o propósito primário de Deus é se relacionar com você. Não é você ser o pregador, não é você ser o evangelista, não é você ser o professor. Não, o propósito primário de Deus é que você seja filho, que você seja amigo, que você seja irmão, que você seja noiva. As demais coisas o Senhor nos acrescentará. Mas antes de qualquer coisa, irmão, antes de nos preocuparmos com qualquer outra coisa, entenda que o propósito dele é se relacionar conosco, andar com a gente. Feche seus olhos. Eu quero orar junto com você. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu quero que você fale com Ele. Eu não sei como você vai falar com Ele, denominar Ele, dizer se Ele é seu pai, se Ele é seu amigo, eu não sei. Mas entenda que a única coisa que Ele quer hoje é que você chame por Ele, que você fale com Ele, que você procure Ele de alguma forma. Então eu quero te convidar, antes mesmo de eu começar a orar, que você inicie essa oração dizendo: ei, meu amigo, eu preciso de Ti. Que você comece a falar com Ele, abrir o seu coração, para que Ele possa se apresentar a você e intensificar essa proximidade entre você e Ele, porque esse é o propósito, porque esse é o plano dele. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque quando eu não acreditava mais, quando eu não tinha mais expectativa, quando eu não tinha mais esperança, o Senhor, como um bom pai, foi me buscar onde eu estava e me fez sonhar novamente, me fez acreditar novamente. O Senhor me fez promessas, o Senhor me deu direção, e eu te louvo por isso, Senhor, porque desde aquele encontro o Senhor me fez chegar até aqui, Deus. Me leva a viver de forma intensa
o relacionar contigo, Jesus. Eu peço a Ti, Jesus, nessa noite que, através do poder do Teu nome, do Teu sangue vertido na cruz, do Teu sacrifício, que toda barreira, todo sentimento de culpa, todo medo que muitas vezes separa-nos de Ti, que nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor veio para nos dar liberdade, para que sejamos livres, livre para Te adorar, livre para dançar em Tua presença, livre para sonhar, livre para viver em Ti, livre, Senhor, que todos os nossos traumas sejam jogados por terra, que todas as nossas feridas sejam curadas, ó Deus, que nós saiamos daqui com o coração disponível a nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E assim que Teu Espírito, o nosso amigo, Ele possa operar entre nós, agir em nossos corações, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, assim como aconteceu em Atos, quando nós ali estavam reunidos, eles receberam do Teu Espírito, receberam um amigo. Assim, Espírito Santo, faz essa noite em nossos corações, fala em nossos corações e faz conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos a Ti, Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai. Faz de novo em nossos corações o que Tu bem queres.